Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a composição da imagem e o olhar do fotógrafo. Desde o princípio da invenção da fotografia, toda a área do filme e agora do sensor era usada para encaixar os elementos da composição na foto final. São duas posições que se podiam usar. Um é na horizontal, que também é chamada de paisagem, e a outra na vertical, chamada de retrato. Na fotografia amadora, a área toda do visor é onde você compõe a sua obra, e usamos a tela toda porque é onde encaixamos essas grades para enquadrar melhor a cena, e que deve ser treinado junto com as técnicas de composição que eu vou mostrar agora. Vou começar pelo mais antigo conhecido e que foi usado nas arquiteturas romanas e egípcias. E ninguém sabe quando ou quem foi que introduziu esse conhecimento. O Φ é a chamada regra sagrada, ou Golden Rule, e tudo na natureza se encaixa nessa regra. Tudo mesmo, inclusive nós, os seres humanos. Esse conhecimento do Φ e o uso dele se perdeu em alguma época da história e foi redescoberta e mostrada de forma simples e matemática por Leonardo Fibonacci no século XII. Foi usado por arquitetos, escultores e pintores, porque o trabalho que eles fazem exige planejamento e pode ser usado para construir uma pessoa dentro de uma paisagem, por exemplo. Na fotografia, o Golden Rule é mais difícil para ser usado por causa da instantaneidade da fotografia. Nós apontamos, enquadramos e disparamos para fazer a fotografia. E fica muito difícil da gente ficar tentando enquadrar usando a regra sagrada. O ponto áureo era o mais usado desde o princípio da fotografia e é a tela que a gente vê dividida em 4 partes iguais. O ponto áureo é o retângulo da esquerda embaixo, mas isso não é uma regra, é só um princípio a ser treinado e o ponto áureo pode estar em qualquer uma das 4 partes do quadro. O princípio dos terços divide a tela em 3 partes que não precisam ser iguais. Na horizontal, serve para alinhar o horizonte e separar a terra, o céu e o mar, por exemplo. E esse princípio dos terços pode e deve ser usada na vertical também, e quem sabe na diagonal também. O ponto de fuga é o ponto onde as linhas de uma perspectiva em uma cena se encontram. É usado na arquitetura para criar a impressão de tridimensionalidade num desenho bidimensional. E é muito usado na fotografia para dar a impressão de profundidade na cena. E cria também essa impressão de tridimensionalidade. E se o ponto de fuga estiver dentro da imagem, faz com que as pessoas que veem essa foto mantenham o olhar dentro da fotografia. A centralização do elemento principal pode deixar uma pessoa ou objeto perdido dentro da cena, perdida no meio da tela toda. Existem casos em que podem ficar bons e, como disse, são princípios a serem treinados. O espaço negativo é quando uma pessoa olha ou aponta para o menor espaço na área da tela, ficando um espaço maior vazio nas costas dela, e essa técnica deve ser usada com cautela. Estas são as grades para ajudar a mover os elementos da composição dentro da tela e melhorar o fluxo da informação na sua fotografia. E quanto mais claras e harmoniosas forem as informações passadas na sua fotografia, mais impressionadas ficarão as pessoas que a verem. Vamos agora falar sobre o olhar do fotógrafo. Hoje em dia, essa frase é muito usada e acabou virando uma frase genérica, que serve como um elogio por parte dos amigos. Como todos enxergam e tem no mínimo um smartphone e no máximo uma DSLR topo de linha, indicaria que aqueles que têm uma topo de linha teriam um olhar de fotógrafo melhor do que aquele que usa um celular? A resposta é não, porque senão não seria o olhar do fotógrafo e sim seria o olhar da câmara fotográfica. E só a câmera fotográfica, sem um bom fotógrafo segurando ela, a câmera não pode fazer nada. Então o olhar do fotógrafo depende muito do fotógrafo.
Para se criar um olhar de fotógrafo, é muito importante seguir a orientação dos grandes mestres e usar toda a tela para enquadrar a sua fotografia. E usar também esses princípios da composição que eu falei anteriormente para encaixar os elementos na sua fotografia. Só é necessário uma câmera e uma lente, e você usar esse equipamento como se fosse um coletor de informações visuais na sua vida cotidiana. Pessoas, plantas, qualquer coisa que você goste de fotografar. É importante usar essa câmera fotográfica que você tem como se fosse um coletor mesmo de informações visuais. Qualquer imagem que sobreviva a 50 anos vai mostrar a essa geração de hoje como era a vida 50 anos antes. E isso de ver fotos antigas é tão comum que às vezes nem percebemos que nós mesmos também vemos as fotografias dos nossos avós, da infância dos nossos pais, parentes que já faleceram. E são nesses momentos que a gente vê como se maquiavam, como eram as suas roupas, as suas feições, a sua rua, a sua cidade, a sua sala, a sua casa e etc. Nesses momentos onde a gente vê fotos da família, vemos com cuidado as fotografias, porque vemos com sentimento, com saudades, com amor, alegria. Podem ter sentimentos e pensamentos negativos também. Mas de qualquer forma, vemos com muito mais atenção e é nesse momento que estamos analisando uma fotografia, mas tem o sentimento envolvido nela. Quando nós, fotógrafos ou juízes de concurso de fotografia, vemos uma fotografia, nós vemos a composição da cena nessa imagem toda, dentro desse retângulo que é essa fotografia, sem o sentimento familiar envolvido. E é importante não ter esse sentimento familiar envolvido, porque a fotografia tem que falar por si só. E quanto melhor colocadas estiverem as pessoas ou os objetos dentro da sua fotografia, e que se combine para dar um segmento do olhar do público para dentro da sua imagem e que elas continuem olhando e procurando outros elementos dentro dessa imagem. E, se for possível, que esses elementos da composição conversem entre si dentro da sua fotografia. Nesse vídeo aqui, vimos que para se ter um olhar do fotógrafo, é importante saber usar as técnicas de composição que mostrei anteriormente e conseguir mover e encaixar pessoas e objetos de forma harmônica e envolvente dentro do quadro da fotografia e que prenda a atenção de quem vê a sua foto. Lembrem-se, a fotografia deve falar por si só. Falei também que uma foto é como uma tela de pintura e é onde você vai se expressar. As técnicas de composição são fáceis de aprender e fáceis de se usar e todos podem fazer isso. A diferença estará na informação contida na sua fotografia, no tema que você escolheu e como você enquadrou. O público é quem vai dizer se ficou bom ou não. No próximo vídeo vamos ver um outro ponto muito importante do olhar do fotógrafo, que são as lentes e os efeitos que elas criam. Nós enxergamos de uma forma e as lentes fotográficas enxergam de uma outra forma. Elas criam distorções que devemos conhecer para sabermos aplicar essas distorções e efeitos dentro da nossa fotografia. Mas isso fica para a próxima aula. Essa termina aqui. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Comentem, cliquem no gostei, compartilhem com seus amigos, inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo. Obrigado e tchau, tchau.